Olá a todos, bem-vindos então para a terceira parte da aula 8. Venho só aqui ao exercício anterior corrigir aqui isto é, não é 4 vezes 2 não é 4, é 8, não é? Aqui 4 vezes 2, 8, e ali fica 3 vezes 2, 6, 6 mais 8, 14. Isto é 14 nonos e não 10 nonos. Portanto, eu no final da última parte, se eu não me enganei, afinal tinha-me enganado. Eu acho que até disse 4 vezes 2, 8 e depois acabei por escrever 4, mas pronto, coisas. Vamos então avançar para o exercício 6 e 7. Vamos já avançar para isso. Então, o exercício 6 e 7 diz o seguinte, os exercícios 6 e 7. Diz assim, o 6. Considera as funções f e g de domínio R definidas por f de x igual a 2 menos cosseno ao quadrado de 3x e g de x igual a e levantado a seno de 2x. Bom, mostra que os gráficos de f e g possuem pelo menos um ponto de igual abscissa e pertencente ao intervalo π6 π sobre 2, tais que as retas tangentes aos gráficos de f e g nesses pontos são paralelas. Portanto, o que nós queremos mostrar é que existe um ponto naquele intervalo onde as retas tangentes são paralelas, ou seja, que têm o mesmo declive. E se têm o mesmo declive, a derivada tem que ser igual. Então é isso que nós queremos provar. Portanto, é isso que nós vamos fazer. Vou só aqui... Ok, então, 6. Sejam, portanto, pretende-se mostrar que existe um ponto, não é? Pelo menos um ponto de igual abscissa, pertencente igual abscissa e pertencente a π6 e mais, tais que, certo? As retas tangentes aos gráficos de f e de g nesses pontos são paralelas, tais que as retas tangentes aos gráficos de f e de g nesses pontos são paralelas. Basicamente o que nós queremos mostrar é isto. Vamos imaginar que nós temos aqui os dois referenciais, não é? Aqui um referencial, desculpa. Vamos supor não, vamos aqui, faz conta que aqui é π6, aqui é π meios, não é? Vamos pensar aqui, faz conta que as retas são esta reta e uma outra que seja paralela. Estas são as retas, certo? Uma está por aqui assim, faz conta, por aqui assim, e a outra por aqui assim. Vou meter esta a verde. Este verde aqui assim, por aqui assim. Vamos supor que existe aqui, o ponto é este aqui assim. O que eu quero mostrar é que então está o ponto C aqui. E aqui está, por aqui assim, o gráfico da função G, que eu não sei qual é, não podia ver, não é? Aqui está o gráfico da função. E aqui o gráfico da função F. Certo? FG. Sim. RS. Portanto, o que nós queremos mostrar é que
certo? Isto acontece a um ponto aqui neste intervalo, certo? Pelo menos um ponto aqui neste intervalo, de abscissa neste intervalo, não é? Aliás, são dois pontos, não é? Um ponto P e um ponto Q, um no gráfico de F e outro no gráfico de G, mas com a mesma abscissa, certo? Portanto, e neste ponto, aqui no ponto P e no ponto Q, as retas tangentes são paralelas, ou seja, se R é paralelo a S, quer dizer que o declive de R é igual ao declive de S, ou seja, a derivada no ponto C tem que ser igual à derivada no ponto, à derivada de G, a derivada de F no ponto C tem que ser igual à derivada de F de G no ponto C. Portanto, o que nós temos que mostrar é que existe um ponto neste intervalo onde as derivadas são iguais, porque se as derivadas forem iguais, as retas tangentes nesse ponto são paralelas. Portanto, é isso que nós queremos mostrar. Portanto, é o que nós vamos fazer. Não é? Portanto, vamos mostrar que existe um C pertencente de π sobre 2, π sexta, π meios, tal que F' de C é igual a G' de C. Bom, este é daqueles em que nós passamos tudo para o primeiro membro e vemos se tem ou não um zero. Não é? Certo? Reparem que, obviamente, se C pertence ao intervalo, é a mesma história que logo na primeira parte. Se C pertence a este intervalo, então C também está no intervalo fechado. Se está no intervalo aberto, também está no intervalo fechado. Portanto, a primeira coisa que temos que fazer é derivar estas funções. Sim? Certo? Aliás, a primeira coisa que temos que fazer é estabelecer uma nova função, seja G, seja H de X, igual a F' de X menos G' de X. E vamos ver que esta função H tem pelo menos um zero, não é? naquele intervalo. E vejamos que H tem pelo menos um zero em π sextos, π sobre 2. Primeiro, o que é a derivada da função f e depois o que é a derivada da função g. Ora, o f' de x, o que é? Nós vamos aqui ver, o f' de x é a derivada desta função aqui. Portanto, vamos derivar esta função. Ora, isto é 2 menos cosseno ao quadrado de 3x. Portanto, é a derivada de 2 que é 0, menos, cuidado que isto é uma potência. Como é que se deriva uma potência? O 2 baixa, portanto fica menos 2, cosseno de 3x, vezes a derivada da base. Como é que se deriva a base? A base é o cosseno de 3x, portanto é menos, não é? Esqueçam que eu já escrevi logo no início da aula, a derivada do cosseno de u é menos u' seno de u, a derivada do seno é u' cosseno de u. Portanto, isto fica menos, menos a derivada de 3x vezes o seno de 3x. Que dá então, 0 é 0, não vou meter ali, menos 2 cosseno de 3x vezes menos 3 seno de 3x. Este menos 3 com este menos por menos é mais, não é? Portanto, este aqui pode ir à vidinha deles, não é? Não me tenho nada. Eu vou só escrever isto desta forma. 3 vezes 2 seno de 3x cosseno de 3x. E isto que está aqui, para facilitar a nossa vida, o seno de 2 vezes 3x, ou seja, o seno de 6x. Portanto, este que está aqui é 3 seno de 6x. Portanto, a derivada deste é 3 seno de 6x. A derivada de h, desculpem, é uma exponencial. É exponencial do seno de 2x. Portanto, cuidado a derivar uma exponencial. É levantada u', u', é levantada u. Portanto, quando derivam isto aqui, é a derivada deste de cima, não é?
seno de 2x, linha, é levantado ao seno de 2x. A derivada do seno é a derivada de 2x, não é? Vezes o cosseno de 2x. É levantado ao seno de 2x. Ou seja, dá então 2 cosseno de 2x é levantado ao seno de 2x. E, portanto, nós já temos a nossa função h. A nossa função h é esta menos esta. Não é? Certo? Logo, h de x é f' de x menos g' de x é igual a 3 não é? Sim, 3 seno de 2x, de 6x, menos 2 cosseno de 2x é levantado ao seno de 2x. Bom, temos que justificar a continuidade, não é? Portanto, ela é contínua porque é composta, produto e diferença entre funções contínuas no seu domínio. Portanto, é só escrever isto. Sim? O teorema de Bolzano já sabe, é a parte mais chata disto tudo. Portanto, H é contínua em π sextos, π meios, por ser a composição, o produto e a diferença entre funções contínuas no seu domínio. Estamos a falar aqui de funções exponenciais, trigonométricas e polinomiais. Portanto, está justificada a continuidade. Temos agora que calcular o h de π sextos. O h de π sextos é então 3 seno de 6 vezes π sextos menos 2 cosseno de 2 π sextos vezes é levantado a seno de 2 vezes π sextos, que dá 3 seno de π menos 2 cosseno de... Não me enganei aqui nem nada a fazer aqui alguma derivada. Não, nada. Cosseno de π terços, não é? 2 vezes π sextos é π terços, é levantado ao seno de π terços. Bom, isto dá. O seno de π é 0, portanto isto é 3 vezes 0. O cosseno de π terços é 1/2, portanto isto é 2 vezes 1/2. É levantado ao seno de π terços, que é a raiz de 3 sobre 2. Portanto, este dá menos é levantado a raiz de 3 sobre 2. Reparem que este número é positivo, não é? Portanto, uma exponencial de qualquer coisa é positivo, não é? E este é negativo, quer dizer que o h de π sextos é negativo, certo? Ok. Calculando o h de π sobre 2, dá 3 seno de 6 vezes π sobre 2 menos 2 cosseno de 2 vezes π sobre 2 é levantado a seno de 2 vezes π sobre 2. Ok. O que é que isto dá? Fica aqui 3 seno de 3π, né? Menos 2 cosseno de π é levantado a seno de π. Ora bem, o seno de 3π é 0, não é? É a mesma coisa que o seno de π, isto é 3 vezes 0.
o cosseno de π é menos 1, menos 2 vezes menos 1, vezes é levantado ao seno de π, que é 0. Portanto, este dá, menos 2 vezes menos 1 dá 2, vezes 1, aqui dá 3 vezes 0 é 0. É levantado a 0 é 1, portanto este dá 2. Portanto, o que nós descobrimos aqui é que h de π sobre 2 é positivo. Portanto, se este é negativo e este é positivo, a função h tem um 0. E se tem um 0, isto acontece ficando provado aquilo que nós queríamos. Não é? Portanto, agora é só escrever isso. Logo, como g de π sextos e g de π sobre 2 têm sinais contrários, pelo corolário do teorema Bolzano-Cauchy, existe um C pertencente de π sextos a π meios, tal que o h de C é 0. Mas nós já sabemos que h de C é f' de C menos b' de C, não é? E, portanto, isto é equivalente a dizer que existe um C pertencente de π sextos a π meios, tal que isto é 0, ou seja, tal que f' de C menos g' de C é 0, ou seja, tal que g' de C é igual a f' de C é igual a g' de C. Portanto, que era exatamente o que nós queríamos provar, certo? Ficando, portanto, se era exatamente o que nós queríamos provar, isto está provado. Portanto, era só escrever, ficando provado o que se pretendia. Ou seja, que existe um ponto, não é, em cada um dos gráficos com a mesma abscissa, tal que a reta tangente ao gráfico de f de g em cada um desses pontos são paralelas, portanto, tem o mesmo declive. Portanto, fica provado o que se pretendia. Ok, está feito. Temos o 6 feito. É outra vez um exercício de teorema de Bolzano. Não é muito complicado em termos de contas. A dificuldade era perceber o que é que isto queria dizer. Mas está. Este exercício está aqui na parte das funções trigonométricas, mas podia ser aplicado em qualquer outro tipo de funções. O que tinham que fazer era sempre a mesma coisa, está bem? Mostrar que existe um ponto, tal que a derivada da função nesse ponto é igual à derivada da outra função no mesmo ponto. Basicamente era sempre isso que tinham de fazer. Portanto, temos o 6 feito, vamos avançar para o 7, rapidamente para o 7. Então, o que é que diz o 7? O 7 diz o seguinte: considera a função g de domínio R definida por 2 cosseno de x mais seno de 2x. Primeira pergunta pede para determinar por definição g' de π e escrever a equação reduzida da reta tangente ao gráfico de g no ponto da abscissa π sobre 2. Bom, a segunda parte é mais simples. A primeira é usar a definição para calcular esta derivada no ponto π sobre 2. Bom, podem usar normalmente nas funções trigonométricas é mais fácil usar esta definição aqui. Normalmente, neste caso, g' de π sobre 2, ou seja, eu vou usar aqui uma função genérica, g' de x0, nós conhecemos esta, não é? Ou esta, não é? Quando o h tende para 0, de menos g de x0 sobre h, certo? Basicamente, esta que está aqui, esta segunda, não é?
é quando eu digo que o x menos x0 é h, não é? Ou seja, faço uma mudança de variável. Porque é que normalmente é mais fácil? Porque eu depois aqui já está a mudança de variável feita, portanto, já está o h a tender para 0. Pronto. Eu uso quase sempre esta, mesmo nestas aqui uso quase sempre esta. Tá bem? Depois, se vocês quiserem fazer este exercício usando esta, podem fazê-lo também. Eu deixo isso como tarefa, tá bem, se quiserem. Portanto, eu vou usar esta, que é um bocadinho mais difícil, porque temos que fazer a mudança, aqui já está feita. Tá bem? Portanto, eu vou usar esta, que é para verem como é que se faz. Tá bem? Se quiserem usar esta, depois podem, se quiserem até entrar em contacto comigo para ver se está bem, se está mal, também é só dizer. Tá bem? Aqui, 7.1 diz então, a primeira coisa que vou fazer é calcular o guia de π sobre 2, que nós vamos precisar do guia de π sobre 2. O guia de π sobre 2 é 2 cosseno de π sobre 2 mais seno de 2 vezes π sobre 2. Que dá, neste caso, ora, o cosseno de π sobre 2 é 0, portanto 2 vezes 0. Aqui dá seno de π. Ora, 2 vezes 0 é 0, seno de π é 0, isto vai dar 0. Portanto, guia de π sobre 2 é 0. Quer dizer que isto fica então o limite. Portanto, o guia' de π sobre 2, por definição, é o limite quando o x tende para π sobre 2 de guia de x menos guia de π sobre 2, x menos π sobre 2, que dá o limite quando o x tende para π sobre 2 de 2 cosseno de x menos mais seno de 2x menos 0, que o guia de π sobre 2 é 0, tudo sobre x menos π sobre 2. Bom, nós já sabemos que isto vai dar 0 sobre 0, não é? Substituir ali o x por π sobre 2, é o que nós fizemos aqui, não é? Vai dar 0 sobre 0. Vou mudar a variável, vou chamar y igual a x menos π sobre 2. Isso vai cair exatamente nesta. Bem, é exatamente esta aqui. Se eu chamar a isto h, o que eu vou obter é isto, está bem? Basicamente é isso. Portanto, podem optar logo por um 2 passos, está bem? Se fizerem então y igual a x menos π sobre 2, quer dizer que o x é y mais π sobre 2, certo? E, portanto, se o x tende para π sobre 2, o y vai tender para, se o x tende para π sobre 2, se o y é x menos π sobre 2, π sobre 2 menos π sobre 2 é 0, portanto o y vai tender para 0. Portanto, fica aqui o limite, quando o y tende para 0, de, aqui embaixo fica y, aqui fica 2 cosseno de y mais π sobre 2, mais seno de 2y mais π sobre 2, assim, tudo sobre y. Bom, este que está aqui é o seno de 2y mais π, não é? Certo? Este vezes este dá 2y, este vezes este dá π, e agora posso ir à circunferência trigonométrica para passar isto tudo para o primeiro, é? Para o primeiro quadrante. Claro que eu também podia usar a fórmula do cosseno de A mais B e do seno de A mais B. Já vou usar, tá bem? Para verem como é que fica. Mas se eu não quiser usar, não é? Se eu marcar aqui um ângulo Y, aqui assim, ok, sim, um ângulo Y. Certo? Reparem que eu estou a usar a circunferência só para comparar, tá bem? Y mais π sobre 2 vai estar alguns por aqui assim. Isto está aqui é Y mais π sobre 2. E o cosseno deste ângulo, esta medida, é igual ao seno deste ângulo. Não é bem igual, não é? Mas esta medida é igual a esta, só que esta é negativa, esta é positiva, ou seja, o cosseno de y mais π sobre 2 é menos seno de y, certo? Podiam usar então o cosseno de A mais B, que é
que é cosseno do primeiro, cosseno do segundo, mais, neste caso menos, seno do primeiro, seno do segundo. Bom, este aqui é 0, não é? Este aqui dá 0. Este aqui é 1, quer dizer que este aqui é menos seno de y, não é? Portanto, o resultado seria então, como nós já sabemos, menos seno de y. Isto está feito. Outra, mesma coisa. Vir à circunferência, marcar aqui o ângulo 2y, certo? Depois marcar 2y mais π. 2y mais π aqui, sim. Certo? Ora bem. O seno deste ângulo é esta medida, que é igual ao seno desta, única diferença negativo positivo, ou seja, o seno de 2y mais π é igual a menos seno de y. Menos seno de 2y. Novamente, podiam fazer exatamente a mesma coisa. Podiam fazer seno de 2y mais π é igual a seno do primeiro cosseno do segundo mais seno do primeiro, do segundo, cosseno do primeiro. Certo? Este que está aqui é menos 1. E este que está aqui é, não é este, 0. Portanto, este que está aqui é 0. Portanto, isto vai dar então, como nós já sabíamos, menos seno de 2y. Ok, então, temos isto feito. Agora é só substituir e fazer conticas e ver quanto é que vai dar. Fica 2, não é? O limite, quando o y tende para 0, de... Portanto, este aqui é menos seno de y, portanto vai ficar 2 menos seno de y, mais menos seno de 2y sobre y, não é? E agora posso separar isto tudo, se quisermos. Portanto, este vai ficar aqui menos 2 seno de y sobre y, menos, quando o y tende para 0, seno de 2y sobre y. Aqui com o y tende para 0. Bom, este menos 2 que aqui está, vou metê-lo aqui para trás, não é? Estar ali ou estar aqui é a mesma coisa, e aqui temos já um limite notável, não é preciso fazer nada, não é? Este aqui vou só acrescentar aqui um 2 e ali um 2. Se quiserem voltar a mudar a variável, volto a mudar a variável y igual a z igual a 2y, está bem? Podem fazê-lo, como eu já fiz aqui algumas vezes, ou então escrever só, se o y tende para 0, 2y tende para 0, temos aqui um limite notável, e isto fica então menos 2 vezes 1, menos 1 vezes 2, que dá menos 4. E, portanto, temos aqui a derivada no ponto π sobre 2, calculada por definição. Portanto, temos isto feito. Uma outra maneira de fazer isto, neste caso em particular, temos ali um 2y, tornava-se fácil. Já sabem que eu por acaso esta segunda maneira não a tinha equacionado fazer, portanto agora eu vou fazê-la, portanto já sempre, demora sempre um bocadinho mais de tempo. Vendo esta parte aqui, não é? Podíamos escrever isto como limite, quando o y tende para 0, de menos 2 seno de y, menos seno de 2y sobre y. E agora este que está aqui, 2 seno de y, cosseno de y, e eu podíamos colocar em evidência seno de y, certo? Ao colocar em evidência, temos aqui o limite, quando eu tendo para 0, eu não vou fazer isso já, vou só fazer na
no passo seguinte, portanto, menos 2 seno de y, menos 2 seno de y, cosseno de y, sobre y, e metendo então em evidência o seno de y, que fica menos 2 cosseno de y sobre y, quando o y tende para zero. Temos aqui então o nosso limite notável, este aqui assim, não é? Certo? E portanto isto fica separo isto assim, seno de y sobre y, vezes limite, quando o y tende para zero, de menos 2 cosseno de y. Este então é notável, vale 1, não é? 1 vezes menos 2 vezes cosseno de zero, aqui é só substituir, menos 1 vezes, menos 1 nada, 1 vezes menos 2 vezes 1, né? Ora, menos 2, isto, menos 2 vezes 1 dá menos 2 dá menos 4, vezes 1 dá menos 4. Portanto, temos aqui duas maneiras de fazer isto, e se quiserem usar esta, não é? Esta, basicamente, esta é isto que está aqui, só que não chegam a esta parte, ou seja, passam logo desta parte aqui para esta parte aqui. É o que vai acontecer, só que vai aparecer ali um H em vez de um Y, ou seja, a mudança de variável já está feita à partida. Tá bem? Portanto, temos este feito, falta só então a reta tangente, não é? Ou seja, T é a segunda parte. Seja T, a reta tangente ao gráfico de f, de G, não é? Em x igual a π meios. Portanto, o declive desta reta é a derivada da função G no ponto π meios, que nós já sabemos que é menos 4. Portanto, a reta T será y igual a menos 4x mais b. E depois, como π meios, G de π meios, que é uma coisa que ter π meios, π sobre 2, 0, que é o tal ponto de tangência, não é? Pertence à reta T, não é? Portanto, se isto acontecer, vou substituir o Q por Q, o Y por 0, não é? E o X por π sobre 2. Portanto, isto fica 0 igual a menos 4 vezes π sobre 2, mais B. B igual a menos 4 vezes π sobre 2 dá menos 2π, passa para o outro lado, dá 2π. Portanto, a reta T fica menos 4x mais 2π. Ok. Temos então o 7.1 feito. Falta só o 7.2. Vamos fazer o 7.2 e vamos parar por aqui, porque já são quase 3 horas de aula. E depois, logo à tarde, eu volto às 2 da tarde, e entre as 2 e as 5 vou tentar acabar as outras. Tá bem? As outras que faltam ao todo 6 alíneas, 7 alíneas, espera aí. 6, 7, 8, 9. 9 alíneas. Nós aqui já fizemos bastantes mais, acho eu. Portanto, eu penso que entre as 2 e as 4 que eu consigo fazer o resto. Mas se não, mas acho que sim. Portanto, vamos fazer aqui o 7.2 e depois logo à tarde eu volto para terminar a aula. Eu já sabia que não ia conseguir fazer tudo. Portanto, pede aqui então o valor do limite quando x tende para π de g de x mais 2 sobre tangente de x. Bom, eu decidi meter este aqui para vos mostrar-vos que nem sempre os limites envolvendo senos e cossenos e coisas do género envolvem limites notáveis. Tá bem?
Este é um desses casos. Isto não envolve um limite notável. Parece, mas não envolve. Está bem? Bom, como é que nós podemos fazer isto? Temos aqui o limite, quando x tende para π, de... Portanto, o g de x é, então, já não me lembro, 2 cosseno de x mais seno de 2x, portanto, 2 cosseno de x mais seno de 2x, mais 2, tudo sobre tangente de x. Bom, quando eu substituo o x por π, em baixo dá 0, não é? Tangente de 0 é 0. Certo? E em cima, ora, cosseno de π, desculpa, tangente de 0 não, tangente de π é 0, não é? O cosseno de π é menos 1, portanto 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 2 dá 0, e aqui seno de 2π é 0, portanto em cima dá 0, não é? 0 mais 0 é 0, portanto em cima dá 0 e em baixo dá 0. Bom, como é que nós nos podemos desenvenciar daqui? Reparem que este aqui, este que está aqui, é 2 seno cosseno de x, não é? E a tangente é o seno sobre o cosseno. Quer dizer que, se eu separar estes dois, eu posso cortar ali os senos, e cancelando os senos, nós ficamos com isto quase resolvido. Quase. Nesta parte aqui, tenho ali um 2 cosseno de x mais 2. Se eu colocar o 2 em evidência e se usar ali um conjugado, talvez nós consigamos resolver isto. A primeira coisa que eu vou fazer é separar isto e ver o que aqui está. Vou separar. Assim, limite quando x tende para π de 2 cosseno de x mais 2 sobre a tangente de x mais limite quando x tende para π de seno de 2x sobre a tangente de x. Certo? Bom, o que é que eu podia fazer mais aqui? Eu aqui podia tentar mudar a variável x menos π e depois tentar dividir tudo por x, tentar arranjar aqui uns limites notáveis. Podia, mas acho que neste caso não é necessário. Tá bem? Vou meter aqui o 2 em evidência, este 2 aqui, ou seja, eu vou passá-lo para trás aqui deste caso. Fica 2, limite de cosseno de x mais 1, e aqui vou escrever este como seno de x, tudo sobre o cosseno de x. Quando x tende para π. E aqui é a mesma coisa. Este que está aqui é 2 seno de x, cosseno de x, e aqui é seno de x sobre o cosseno de x. Este cancela com este, não é? Quando este cosseno vem cá para cima, fica aqui cosseno ao quadrado, e este aqui está resolvido. Portanto, este aqui está resolvido. Este aqui assim, não está, mas está quase. Portanto, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui não dá para cortar nada, não é? Fica 2, limite quando o x tende para π de... Eu posso escrever isto assim. Cosseno de x menos 1, vezes, menos 1 não, mais 1, vezes o cosseno de x, tudo sobre seno de x, não é? Mais, aqui fica então limite de 2 cosseno ao quadrado de x para π. Bom, e o que é que eu vou fazer aqui então? Vou multiplicar e dividir pelo conjugado deste. Porque ao fazê-lo, é, vai-me aparecer aqui 1 menos o cosseno ao quadrado, não é? Que vai cortar com este seno e isto resolve-se, não é? Como a gente fez logo na primeira parte desta aula. Portanto, o que eu posso fazer aqui é escrever 2, separar este cosseno que não nos faz nada, portanto o cosseno de π é menos 1, portanto este aqui não está aqui a fazer nada, posso escrevê-lo assim. E aqui vezes o limite de... Agora o que é que eu tenho aqui? Eu, em vez de escrever cosseno de x mais 1, vou escrever 1 mais cosseno de x. E vou multiplicar por 1 menos cosseno de x. E aqui tenho cosseno de x, não é? E aqui vai ficar
1 menos cosseno de x. E aqui mais 2 vezes cosseno ao quadrado de π. Ok. Este aqui, nós já sabemos então que é igual a 1 ao quadrado menos o cosseno ao quadrado de x, ou seja, é 1 menos o cosseno ao quadrado de x, e 1 menos o cosseno ao quadrado de x é o seno ao quadrado de x, pela forma fundamental da trigonometria. E, portanto, isto está resolvido. Este aqui fica, então, 2 vezes o cosseno de π vezes limite, quando o x tende para π, de seno ao quadrado de x sobre seno de x 1 menos o cosseno de x mais 2 vezes. Ora, o cosseno de π é menos 1, portanto fica menos 1 quadrado, que dá então, podes cortar este com este, não é? E vou substituir. Ao substituir isto fica 2 vezes menos 1 vezes seno de π, 1 menos o cosseno de π, mais 2 vezes 1. Ora, o cosseno de π é menos 1, não é? Certo? Portanto, isto fica menos 2 vezes 0, o seno de π é 0, 1 mais 1 dá 2, mais 2. Portanto, 2 vezes 0 mais 2, e este limite é 2. E, portanto, nem sempre a resolução de um limite envolve aqui limites notáveis, está bem? Se calhar até poderíamos tentar meter aqui algum limite notável, mas eu acho que não é necessário partir para esse tipo de resolução. Acho mesmo, neste caso em particular. Há casos em que a gente faz isto muito, muito rapidamente com um limite notável, mas este não é, em minha opinião, não é um desses casos. Portanto, eu meti este limite aqui para vos mostrar que, por vezes, fazendo algumas manipulações, usando as fórmulas que nós conhecemos, da tangente x ser o seno de x sobre x, do seno de 2x ser 2 seno de x cosseno de x, e outras, não é, que nós conhecemos. Fazendo isso, nós resolvemos estes tipos de limites muito rapidamente. Rapidamente, quer dizer, é uma maneira de dizer, sem recorrer a limites notáveis. Portanto, atenção a esta técnica aqui do conjugado, que é muito, muito importante. Nós usamos isto muitas vezes e, portanto, é uma coisa que vocês devem ter sempre em mente. Portanto, temos aqui o 7.2 resolvido. Esta primeira parte da aula da manhã está então concluída. Logo à tarde eu volto por volta das 2 horas, volto mesmo às 2 horas, para fazer então os exercícios 8, 9 e 10 e ficar com a aula 8 concluída. A meio da semana eu vou dar uma aula só sobre limites notáveis, provavelmente lá para quarta-feira. Eu irei dar então uma aula só com resolução de limites notáveis. Também depois estejam atentos ao meu Facebook, depois eu na segunda-feira, uma coisa assim, anunciarei a aula, o dia, a hora exata da aula. Será quase de certeza na quarta-feira. Então, até logo à tarde.